Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. A gente conversa aqui agora na Band News FM com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que está aqui nos nossos estúdios. Ministro, como vai? Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Lucas. É uma alegria muito grande estar aqui na Band News conversando com todas as mineiras e mineiros. Satisfação é nossa. E Murilo Rocha com a gente também. Tudo bem, Murilo? Bom dia, Lucas. Ministro, eu queria começar a nossa entrevista com um assunto que está com prazo muito curto para resolver. A gente sabe, é um assunto que a gente está acompanhando aqui na Band News desde o ano passado, né, com mais afinco, a questão da dívida do Estado. Está com esse prazo curto para uma resolução. A gente sabe que o governo federal está empenhado nisso também, nessas tratativas com o governo do Estado, que é o principal interessado, e eu queria saber quais são as últimas atualizações que dá pra gente falar sobre Murilo, isso. É realmente uma grande preocupação de todos nós, mineiras e mineiros. Essa solução está sendo protagonizada pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, juntamente com a bancada federal mineira. Eu tenho participado ativamente. Nós sensibilizamos o presidente Lula para a seriedade dessa situação aqui no estado. Nós estamos à beira de um colapso orçamentário. Foi fruto de uma liminar conseguida antes do atual governador tomar posse, que fez com que a dívida pública de Minas aumentasse em 50% em 5 anos, de 113 para 163 bilhões de reais. Ou seja, é um dos estados mais endividados da República. A adesão ao regime de recuperação fiscal enviada pelo governador à Assembleia, inclusive com a proposta de vender empresas públicas para nós de forma clara, numericamente, matematicamente, não é uma solução para a dívida pública, é uma solução para o governo dele, mas não é uma solução para mineiras e mineiros. Além disso, ela penaliza os servidores públicos da saúde, da educação, da segurança, porque congela salários, colocando uma conta no servidor que não é ele que fez. Então Minas se encontra numa situação ruim. E o que é pior, essa dívida pública aumentou de forma estratosférica e não trouxe resultado para os mineiros. É inaceitável. Minas quebra todas as suas tradições de que, a terminadas as eleições, os mineiros são conhecidos como aqueles que praticam a boa política, que é a política do diálogo, a política de sentar na mesa e buscar solução para os problemas reais da sociedade. E o atual governador Zema, ele quebra essas tradições, fazendo um movimento que me parece muito mais aquele que eu me lembro quando era menino, era moleque, que o pai falava: ô meu filho, ô moleque, chama sua mãe aí pra mim. Então ele está fazendo muito mais esse papel, moleque do Bolsonaro, do que propriamente governar Minas Gerais. Agora, ministro, nessa questão da dívida ainda, né, a proposta que se discute é a federalização de algumas estatais mineiras, como CEMIG, Copasa e a própria Codenge, que abrange a Codemig, né, que é a questão do nióbio. É interessante para o governo federal essa proposta da federalização, e aí eu pensando no consumidor também, essa gestão seria boa para o consumidor, pensando em tarifa de energia, conta de luz, não vai encarecer, não vai haver uma distância também nessa gestão, né, se caso haja essa federalização? Olha, Murilo, é muito importante essa pergunta para vocês entenderem o que está sendo construído. Eu tenho conversado reiteradamente com o ministro Haddad. Nós temos tratado essa questão com muita responsabilidade lá na Fazenda, na Receita, para poder achar uma fórmula um novo modelo de negociação entre os estados da Federação e a União. Qualquer decisão que se tome com relação a Minas Gerais não vai ser uma decisão que vai poder atender só Minas. Então, o que eu entendo? Que o presidente Rodrigo foi muito feliz quando nós sentamos na mesa e construímos aquela proposta que permite uma reflexão por parte do governo federal com relação a criar um novo modelo que não seja adesão à RRF, que penaliza o servidor, como eu disse, e que não resolve o problema definitivamente das dívidas dos estados. Permite porque ela cria uma oportunidade aos estados que ainda têm ativos para poder oferecerem como pagamento parte do pagamento da dívida, e que esses estados que tiverem porventura esses ativos tenham benefícios de apresentar esses ativos. Então é importante que a população entenda que não há por parte do governo federal uma escolha desses ativos ou um interesse nesses ativos. Com relação à CEMIG, sempre se coloca a CEMIG
e a Codemig como essas possibilidades, porque são os dois grandes ativos de Minas Gerais. E nós, do governo federal, particularmente, eu, como ministro de Minas e Energia, sempre fui um grande crítico à forma com que foi feita as privatizações das distribuidoras no Brasil. Vocês devem estar acompanhando aí a polêmica da renovação ou relicitação das distribuidoras. Só eu sei o quanto é difícil hoje o ministro de Minas e Energia do Brasil poder, o tempo todo, ter vigilância total e mão firme para que nós tenhamos qualidade na prestação de serviço das distribuidoras no Brasil. Ministro, deixa eu continuar então no assunto energia, mas eu quero voltar a falar de política com o senhor. A gente sabe que tem uma linha no governo, imagino que o senhor capitaneia essa linha, que defende sim que o país tem que continuar uma exploração durante um tempo de petróleo e gás. Mas tem uma outra linha, imagino que da ministra Marina, que entende que essa transição tem que acontecer de forma mais acelerada. Eu pergunto para o senhor entende, considerando que a gente tem de reservas, o que pode ser explorado ainda do país, por quantas décadas o Brasil deveria continuar fazendo esse tipo de exploração para aí sim avançar ou intensificar essa transição para essa economia de baixo carbono, para essa exploração um pouco mais sustentável? Na verdade, eu é que defendo que a transição deve ser acelerada e, se possível, como disse o Papa Francisco, obrigatória. Então nós temos que, na verdade, chamar a responsabilidade ao mundo para a transição energética, que é uma realidade na sustentabilidade e é uma realidade econômica, porque é um grande vetor econômico você mudar a matriz energética mundial. Quando tem que se dirimir dúvidas como essa que você levantou entre o Ministério que defende o desenvolvimentismo com sustentabilidade e alguma posição que porventura seja um pouco mais radicalizada do Ministério do Meio Ambiente, existe um líder para dirimir essa dúvida. O que eu defendo com relação ao petróleo é o óbvio. A nossa grande vantagem é a nossa pluralidade energética. Agora, abrir mão de uma fonte energética que o mundo não sabe ainda por quantas décadas nós precisaremos dela, que é o nosso petróleo, que inclusive é importante sempre ressaltar, é fonte de receita para investimentos em saúde e educação, especialmente através do Fundo Social, é um crime com a pobreza nacional. Porque nós vivemos um Brasil ainda em desenvolvimento, com grandes diferenças sociais, que nós precisamos combatê-las. O grande propósito da exploração lá na margem equatorial, então. Aí já um outro debate sobre a margem equatorial. Eu fiz questão de, nessa ida minha ao Pará semana passada, eu ir com o governador Helder na Foz do Amazonas, porque a ANP, em 2012, quando ela fez o registro desses blocos de exploração que vão desde a margem, desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, ela foi infeliz e chamou aquele bloco de Foz do Amazonas. Ele está a 500 quilômetros do Foz do Amazonas. Foz do Amazonas é onde eu fui de barco semana passada, ali em Barcarena, inaugurar uma grande fonte de descarbonização. Nós fomos lá desligar a indústria, as caldeiras e os alto-fornos da Alumina e de outras indústrias locais, porque nós trouxemos o gás para ali e vamos descarbonizar aquela matriz regional. Nós estamos descarbonizando a Amazônia. Nós lançamos o maior programa de descarbonização do planeta, que é o Energias para a Amazônia. E nós estamos mudando as térmicas a óleo para térmicas a biocombustíveis e a gás, a fim de que a gente possa fortalecer a sustentabilidade. O nosso governo não transige na questão da sustentabilidade, mas não vai abrir mão do emprego, da renda, dos impostos para poder fazer investimentos e combater a desigualdade e cuidar das pessoas, que é o que o presidente Lula quer entregar ao Brasil. Ministro, sair um pouco dessa pauta de meio ambiente, falar de uma outra pauta que está até fora da sua pasta, mas que o senhor tem uma ligação histórica aí, que é BR-381, nesse trecho aqui de Belo Horizonte, a governador Valadares. O senhor foi presidente do DENIT, enfim. Lá no governo Dilma havia aquela promessa de duplicação da BR, alguns trechos foram duplicados, acabou que os consórcios abandonaram os outros trechos. Agora, uma nova promessa, já desde o governo anterior, promessas de duplicação, mas os leilões não têm interessados, Já foi no governo Lula e já tinha ocorrido outros dois, se eu não me engano, no governo Bolsonaro, sem interessados. O que fazer, ministro, para tornar essa BR atrativa para que haja duplicação desse trecho, que é conhecido como Rodovia da Morte, O presidente Lula esteve recentemente aqui falando que, se não tiver interessados, ele vai botar dinheiro federal, falou do Exército, engenharia do Exército, mas uma coisa meio, assim, genérica ainda. Qual que é o senhor, eu imagino que está participando disso também,
qual que é o destino da BR-381? Tem uma boa notícia? Primeiro um registro. Eu, quando tive a oportunidade há poucos dias de sobrevoar os grandes projetos minerários aqui, e tive a oportunidade de passar em cima da 381, eu me orgulho muito de ter participado da história daqueles lotes de duplicação, porque realmente mudam completamente a economia local, mas principalmente preserva vidas. Os 3 lotes estão maravilhosos, a rodovia de cima, alguns deles em pavimento concreto e tal. Agora, nós precisamos realmente duplicar essa rodovia. São os 200 quilômetros de rodovia piores do país em termos de segurança para o usuário. O que fazer? Foi enviado, já estava inclusive enviado pelo governo anterior ao TCU, um modelo, e depois o ministro Renan deu continuidade com muito vigor, conhecendo o compromisso do presidente Lula, assumido inclusive em campanha lá em Ipatinga, no palanque eleitoral, o compromisso de duplicar essa rodovia. Ele pegou isso como uma grande prioridade do Ministério, está trabalhando arduamente para que aconteça. E um outro mineiro teve a oportunidade de participar desse processo no TCU, que é o ex-governador Anastasia. Aprovou o edital, e o edital, da forma com que foi aprovado, pelas complexidades da rodovia, pelo problema sério que nós temos aqui na saída do anel rodoviário, que é o problema das desapropriações, o edital, infelizmente, não teve sucesso na apresentação de propostas. O que fazer? Mudar isso. Agora, sabendo que o edital, a modelagem do edital não era o razoável para que fosse atrativo para a iniciativa privada, e nós sabemos que as limitações de investimentos públicos é muito grande, apesar de nós termos triplicado os investimentos, eu como relator da PEC Transição, o ex-ministro Tarcísio teve em média 6 bilhões de anos de investimento em rodovias no país. O mesmo que eu tive em 2005 como diretor-geral da DENIT, ou seja, nós ficamos 15 anos sem investir em rodovias no país. Eu, como relator da PEC Transição, eu passei o orçamento do Ministério, que o Renanzinho assumiu, para 20 bilhões de reais. E ele conseguiu permanecer esse Ministério esse ano, permanecer esse orçamento esse ano, o que permite, sim, ele dizer que ele pode tirar um trecho, como ele disse, ou talvez o primeiro trecho, e fazer com recurso público para estimular ou para facilitar a concessão dos demais trechos. Agora, ministro, só para não perder, de forma rápida, por que Minas Gerais ficou para trás nos últimos 20 anos? Aí eu até pergunto, o senhor foi 2 vezes diretor do DENIT, certo? Foi deputado federal esse tempo todo. O que o senhor... Onde que está o problema? No legislativo, no executivo estadual? O que faltou? Por que Minas ficou tão para trás nos últimos 20 anos? Me permita apontar alguns... É sempre muito sensível se tratar desse assunto. Para você eu sou sempre muito cuidadoso a apontar A, B, C, D, para poder não cometer nenhuma leviandade. Mas tem uma reflexão que para mim é muito clara. Nós tivemos, de 2002 a 2010, um governador com grandes realizações em Minas, o governador Aécio. Deixou muitos legados. Por exemplo, a linha verde. Por exemplo, o programa do Proacesso, que ligou muitos municípios em Minas Gerais. Isso é uma realidade, independente de ser Aécio, Manel ou Joaquim, tem que ser dito. Foram feitas grandes realizações. Depois, nós tivemos um problema nacional, impeachment e tal. Mas naquele tempo também, é importante dizer, fez essas realizações, deixou um legado importante aos mineiros, mas tinha um projeto nacional muito focado. Por isso eu sou muito crítico, que nós de novo agora estamos passando 8 anos de situação muito difícil. Por quê? Porque o governador ficou 4 anos alinhado ao governo federal, aí já vai somar 16. 4 anos completamente alinhado ao presidente anterior, mas nada aconteceu em Minas. Nada, muito pelo contrário, aumentou a dívida pública. Agora que ele tinha uma oportunidade, porque tem um presidente do Congresso Nacional mineiro, disposto a ajudá-lo, não foram menos do que uma dezena de vezes que eu, como senador da República, me propus a fazer interlocuções importantes com o governo federal a favor de Minas. Ministro, para a gente terminar, eu queria fazer um pinga-fogo com o senhor, se eu permitir. Presidente Lula vive a sua melhor fase e só tem um grande objetivo: fazer a inclusão social e entregar um país melhor. 10 anos da Lava Jato. Eu tenho uma opinião sobre a Lava Jato, que ela teve uma arrancada que poderia ter sido
ter deixado um legado ao Brasil se fosse conduzida dentro da mais estrita legalidade, tecnicidade, até porque eu sou da área, sou delegado geral de polícia, tecnicidade e não se veredado para politicagem. O que aconteceu na Lava Jato que a desmoralizou. Perguntei de Lava Jato e Petrobras agora. Uma empresa que muitas vezes se coloca como uma empresa fora do planeta, ou seja, fora do país. É muito interessante a relação do ministro de Estado com a Petrobras. Por quê? Porque o ministro de Estado, ele representa o governo, ele representa brasileiras e brasileiros. E a Petrobras representa, ao mesmo tempo que ela representa os acionistas, ela, por ser uma empresa de economia mista, ela representa também o governo, tanto é que a sua diretoria é indicada pelo governo. Os conselheiros não, os conselheiros parte do governo e parte dos minoritários. Então é um grande desafio você lidar com a Petrobras, bem como outras empresas com as mesmas características, para que você faça uma convergência permanente entre o interesse público e que está na Constituição e na lei das estatais, que é o interesse da sociedade, e o interesse do acionista. Porque se houver um desequilíbrio, ela perde o seu valor de mercado e ela perde o seu poder de investimento, que é ruim para o país. Mas se também, muitas vezes, a Petrobras, os diretores assumem, mesmo os diretores indicados pelo governo, e assumem muito mais a representação dos acionistas do que e esquecem desse espírito contributivo que tem que ter com o Brasil. Então, por isso, vocês assistiram, deve ser fruto da sua pergunta, esse embate constante com o meu ex-colega e alguém que eu tenho alguma admiração, senador Jean Paul. Que é o senador Jean Paul. Mas eu tenho a obrigação de representar os interesses do governo, sem intervir na governança e na natureza jurídica dela, mas os interesses do país. Por exemplo, eu não posso permitir que a Petrobras seja a empresa que mais dá lucro no mundo e que mais distribui dividendos no mundo. Ela tem que ter muito lucro, ela tem que ter distribuir dentro do possível, o máximo de dividendo possível, ela tem que ser atrativa para os investidores nacionais e internacionais, mas ela não pode perder o foco, por exemplo, de aprovar no seu plano de investimento, além de ser uma empresa exploradora de petróleo, que ela volte a fazer o país autossuficiente, e nós vamos fazer investimentos muito fortes, vamos anunciar aí dentro dos próximos meses, aqui na Regap em Betim, porque ela volte a ser, o Brasil volte a ser autossuficiente na produção de diesel, de gasolina, porque isso é segurança energética. O Ministério de Minas e Energia é o responsável pela entrega segura do suprimento de energia elétrica e de energia e de combustível ao Brasil. Romeu Zema. Para mim, envergonha todos os mineiros por quebrar as tradições mais caras e características de nós mineiros, que é praticar boa política, que é a política do diálogo, e o faz de forma muito vigorosa nos últimos dias, atacando os poderes da República e repetindo de forma quase como papagaio, fazendo um jogo de narrativa, atacando ao judiciário e atacando o Poder Executivo Nacional. Tá certo. Ministro, muito obrigado, viu, pela conversa aqui com o nosso ouvinte, e até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre uma oportunidade muito grande conversar com mineiros e mineiros. Obrigado, ministro, obrigado, Lucas, o microfone da Band News está sempre aberto para o senhor.